aqui o quadro também. Estamos gravando, gente. Então vamos lá. Dúvidas sobre o que a gente discutiu em aula, sobre o livro, sobre a lista de exercício? Ninguém falou nada, então vamos começar o tópico 2. Professor? Fala. Tô ouvindo. A lista de exercício a gente encontra onde mesmo? No website da disciplina. Você tem o endereço? Tá. Tenho sim. Você mandou no início no Siga, né? Isso. Não é muito difícil também. Você joga, vai em alexbecunha.com, clica em ensino, aí você acha a sua disciplina. Beleza. Mais perguntas, gente? Então, vamos lá. Professor, Fala, Lucas. antes de você começar, uma dúvida. Tem alguma possibilidade de alguma aula sua esse período ser ministrada lá na Pra Vermelho? Que eu saiba, não. Ninguém falou nada comigo. Por que você está perguntando isso? Falaram alguma coisa assim? Não, porque, por exemplo, hoje eu tenho, em teoria, a aula de estatística que eu tenho depois do senhor vai ser presencial, entendeu? Era só para saber. Que aí, só para ter ideia. Não, infelizmente. Não, o fato é, até onde eu sei, a minha disciplina é presencial, ninguém falou nada. Vai ser toda ela presencial, não, desculpa, online. Toda ela desse jeito que nós fizemos até agora. Tá? Isso foi uma das coisas que foi discutida lá pelo pessoal da economia, que algumas turmas vão ser presenciais, outras vão ser online. Como é que vai fazer? Como é que os alunos vão fazer, né? Realmente, acho que foi caótico. Isso aí é uma coisa assim, incompreensível para mim. Já que você levantou essa questão, Lucas. Não, pô, é porque é complicado, professor. Não que seja culpa sua, mas, por exemplo, eu tenho a sua aula que vai até 4h20, eu acho, ou 4h30, aí depois tem estatística até 6, aí que é presencial, e depois uma aula, outra que é online em 10 minutos de intervalo. É complicado. E aqui, inclusive, lá na economia, o pessoal estavam tentando providenciar um local onde o aluno pudesse assistir aula online estando lá no Instituto de Economia, na universidade, né, na Praia Vermelha. Mas assim, imagino que não seja a mesma coisa, né? Que, por exemplo, se alguém falar eu estou dando aula online, eu tenho toda a estrutura que eu tenho aqui na minha residência, né? Ou se alguém falar, você vai dar aula online num canto lá, toma aqui um notebook. Eu não consigo imaginar como eu daria aula num notebook, porque aqui eu estou com um computador com 2 monitores grandes, né? Sei lá. Mas, assim, inclusive, o que aconteceu aqui, uma coisa assim, impressionante. Assim, olhando. Mas, assim, o único consolo que eu tenho é que não é só no Brasil. Eu comecei a acompanhar mais coisas. Agora, não na época que eu morei nos Estados Unidos, que eu não dava bola para nada lá, vivia dentro da universidade, não prestava sem nada, mas comecei a acompanhar como é que funciona o governo americano. Também não é nenhuma maravilha. Mas o governo, que eu digo Estado, né, a estrutura administrativa, por exemplo, aqui a universidade demorou a beça a passar para o ensino presencial, ficou sem aula 6 meses, uns 6 a 7, e não vi ninguém falar nada. Assim, o Ministério Público, não sei se o Ministério Público se preocupou, fez alguma coisa, não soube. Talvez tenha acontecido, mas eu não soube. Agora que a universidade finalmente, a universidade tinha passado para o sistema online, tem aula online acontecendo, e a universidade tinha um plano para retornar para o ensino presencial em abril. Em cima da hora, não, tem que voltar para o ensino presencial agora, correndo, e ficou essa coisa. Realmente, eu lamento realmente a situação, Lucas. O que eu posso dizer é que, como você pretende continuar colocando vídeo no YouTube, né? Para você perder uma aula aqui, alguma coisa, realmente o vídeo vai sempre estar. Toda aula terá o seu vídeo no YouTube. Tá? Por menos que eu não goste muito dessa ideia, não, mas paciência. Fala, Ana Clara, acho que ia falar alguma coisa. O microfone dela abriu ou foi impressão minha, Ana Clara? Eu me enganei, ou foi de outra pessoa. O Gabriel vai levantar a mão. Levantou a mão. Fala, Gabriel. Professor, essa lista de exercícios que está no seu site, a gente tem que entregar? Não, é só para você resolver, para se preparar, inclusive, para a prova. Aprimorar o seu conhecimento na matéria e, principalmente, se preparar para a prova. A prova vai ser baseada nas listas, já estou avisando, tá? Tá bom, obrigado. Você tem que saber fazer as listas para fazer a prova. Pergunta, gente. Bom, então, começar aqui o tópico 2, e depois que eu tive essa ideia, passei a fazer sempre, tem que achar que eu vou abrir as notas de aula. Aqui, o PDF com as notas de aula. Então, nesse tópico 2, senhores, que
discute, aqui a gente vai discutir o capítulo 11 do Menkel, nós vamos falar de preços e inflação. Índice de preço, que é uma espécie de média de preços, pode interpretar assim, pode mais definir com mais cuidado o que seja um índice de preço, e inflação. Então, se você aceitar, ao menos para essa discussão inicial que nós estamos tendo, que o índice de preço é uma média de preço, aquilo que nós chamamos de inflação, ou a taxa de inflação, para ser mais preciso, é a variação percentual do índice de preço. Então, tem esse índice, o índice de preço da data T. Aí eu chamei, como eu disse, é uma espécie de média de preço, que é a taxa de inflação no período T vai ser o índice de preço da data em questão, menos o índice de preços da data anterior, dividido pelo índice de preço da data anterior, tudo isso vezes 100. Aí vai ter alguma coisa, por exemplo, 0,7% no mês de outubro, 10,4% no ano de 2021, uma coisa assim. Tá? Perguntas? Bom, e por que a gente está preocupado com isso? Toda hora fala inflação, está na imprensa, não sei o quê, mas por que a gente se preocupa tanto? Porque o problema, como a gente discutiu já no tópico anterior, é que nós usamos a moeda, a unidade monetária, como para medir várias coisas, entre elas o PIB, não só o PIB. Por exemplo, um balanço patrimonial de uma empresa ou de uma organização, ele é preparado tudo em unidades monetárias. Então, você pega, por exemplo, uma empresa que tem imóveis, tem mercadoria estocada, tem dívidas em moeda estrangeira, créditos a receber, tem dívida em dólar, crédito a receber em euro, salários em reais a pagar, tem toda aquela, você converte tudo em reais. O balanço patrimonial é expresso em uma unidade monetária, no caso de mais concorrência brasileira, unidade monetária do Brasil, reais. E, às vezes, quando você quer fazer comparações temporais, você tem que levar em conta que o poder de compra da moeda foi afetado pelas variações do nível de preço. Então, começa a discussão aqui, nessa primeira bullet item, perguntando como é que nós podemos comparar o poder de compra de R$ 542,39. Não tem nada especial com esse valor, se me joguei ali. Então, por que R$ 542,39? Saiu da minha cabeça, não tem motivo nenhum. Em janeiro de 2022, com seu poder de compra hoje. Em janeiro de 2002 também não tem nada especial. Tá? E o livro começa o capítulo com a mesma questão, só que ao invés de pegar esse valor o que ele fala o salário de um jogador de beisebol em 1931 e 2010. Então, alguma coisa do tipo. O jogador de beisebol ganhava, digamos, sei lá, $20 mil em 1931, hoje ganha, em 2010, ganharia $5 milhões. Está ganhando mais ou menos. Já está ganhando mais, que 5 milhões é maior que 1930, que os 50 mil que você falou, 20 mil, não me lembro a cifra. Então, você tem que levar em conta a inflação. Você tem que levar em conta o poder de compra das duas quantias nas datas correspondentes. Então, colocando de outra forma, você tem um certo valor VT numa data T e tem um outro valor VT numa data T grande, onde T grande sugere é maior que o Tzinho. Então, isso aqui, por exemplo, é igual a 200, vamos lá, 200 hoje. Pode ser, pensar em dólar, só colocar o cifrão para deixar que eu estou falando da monetária. Esse aqui, 300. Aí você quer comparar com qual das duas unidades monetárias você, nas correspondentes datas, você conseguiria comprar mais coisa, teria um poder de compra maior. Ou seja, o que seria melhor? Ter $200 na data T minúsculo ou $300 na data T maiúsculo? Esse é o nosso problema aqui, essencialmente. E a gente ataca esse tipo de questão usando o índice de preço. O livro enfatiza o índice de preços, que é ao consumidor, e aí a gente usa a sigla IPC, dos Estados Unidos. Então, eu coloquei aqui 2EU, até tem uma perdão, 2EU, mas coloquei, desculpe. Acho que você falou que tem uma impropriedade, que eu não fui checar, mas custo a crer que exista um único IPC, um único índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos.
Deve existir vários, inclusive no Brasil, há vários índices de preço ao consumidor. O problema é que pode, mais à frente vai explicar. Desculpe, assim eu escrevi, assim como nos Estados Unidos, há vários índices no Brasil. Então, em algum momento, eu devo ter me dado o trabalho de conferir que havia vários índices nos Estados Unidos, desculpe. Então, vamos falar aqui do Brasil, que é o nosso interesse maior. Com o nome IP, com a sigla IPC, há pelo menos 3. O IBGE tem um, a Fundação Getúlio Vargas tem um, e a FIP de São Paulo tem um. São todas as instituições, Fundação Getúlio Vargas, IBGE, FIP, eu coloquei outra aqui embaixo, DIEESE, eles apuram o índice de preço e fazem o cálculo de taxa de inflação. Então, o IPC, como o nome deixa claro, é o índice de preço ao consumidor. Perdão. Agora eu estou vendo aqui, eu cometi um erro. Aqui eu falei, não chequei se há vários índices de preço nos Estados Unidos. Tá? Aí eu disse, assim como no EU, há vários índices. Mas aqui eu não disse que esses índices são de preço, índice de preço ao consumidor. Há outros índices de preço que não são de preços relevantes para os consumidores. Então, não convém chamá-lo de IPC ou usar a sigla IPC. Então, o meu ponto é realmente, eu não me sei dizer, se não vou dizer com 100% de certeza que existe mais de um índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos. Vou ficar surpreso se não houver. Inclusive, é feito, às vezes, você tem índice regional, um índice de preço ao consumidor para um dado estado, para uma dada cidade ou para uma região metropolitana. Tá? Então, por que tem vários índices? Mas espero que ao longo da exposição, a nossa discussão desse tópico, isso fique claro. Então, aqui, com o nome IPC, ou com a sigla IPC, nós temos pelo menos 3 aqui no Brasil. Aí existe esse outro aqui, índice INPC, quer dizer, Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Também é um índice de preço ao consumidor, só que colocou a qualificação nacional. Aí tem o IPCA, é o Índice de Preço ao Consumidor Ampliado. Tá? Basicamente, é mais amplo do que um índice qual ele se baseava, possivelmente o IPC. Então, existe o IPCA e uma extensão do IPC. Existe o IPC, uma extensão do IPC, seria o IPCA. Tá? Então, esses aqui, esse é o índice de preço ao consumidor. Apesar de ter uma letra a mais na sigla aqui, desses dois. O IGP é o índice geral, quer dizer, índice geral de preços. É da Fundação Getúlio Vargas. Esse é da Fundação Getúlio Vargas. GPM da Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas também calcula um IPA, índice de preços por atacado. Então, aqui já começa a surgir uma diferença. Uma coisa é o preço que o consumidor paga, que é no varejo. O IPA é um índice de preço de produtos no atacado, ou seja, então você faz um acompanhamento de preços cobrados por atacadistas também. E INCC, Índice Nacional da Construção Civil. Então, é índice de preço para acompanhar a evolução do custo para a construção, para a indústria da construção civil. Então, basicamente, você vai acompanhar se o preço do saco de cimento está subindo, descendo, se o preço do tijolo, deve ter lá dentro, preço de tijolo, salário de pedreiro, mestre de obras, pintor, deve estar tudo lá dentro. Tá? E instituições que avaliam o índice de preços. Fundação, como eu já cheguei a falar, Fundação Getúlio Vargas, IBGE, FIP de São Paulo, DIEESE. E aqui no Brasil, o Banco Central adotou um chamado sistema de meta de inflação, é bastante usado. Vários países no mundo utilizam isso, não foi uma invenção do Brasil. Como dizem alguns, não é uma jabuticaba. Então, o que o Banco Central deve fazer com que a inflação atinja um dado alvo, normalmente funciona uma coisa do tipo, tem um centro da meta e um intervalo de tolerância. Então, por exemplo, 3% com tolerância de 0,5% para baixo para cima, ou 4% com tolerância de 1,5% para baixo, 1,5% para cima, coisas desse tipo. Tá? Bom, mas aí o problema é que a gente tem vários índices de preço. E como eu já falei, você calcula a taxa de inflação olhando para a variação de índice de preço. E o que acontece, se você calcular a taxa de inflação com este índice aqui, por exemplo, esse aqui der 1%. Se você for calcular com esse outro aqui, dificilmente vai dar também 1%. Vai dar um valor de 99% de certeza, 99,999% de certeza, que vai dar um valor diferente.
Então, qual é a inflação que o Banco Central vai olhar para? Com acertado, que seria o IPCA. Então, compete ao Banco Central fazer com que a inflação fique dentro de um intervalo, ou seja, dentro de uma meta, e sendo que a inflação é medida a inflação vai ser medida pelo IPCA do IBGE, Índice de Preço ao Consumidor Ampliado. Perguntas até aqui? Bom, então, o índice de preços ao consumidor. Então, aí o que vai acontecer daqui para frente, né, nessa sessão aqui, chamada índice de preço ao consumidor, como é que eu faço uma exposição de como é que você calcula um índice de preço, como é que você monta, como é que você estrutura, elabora, como é que você apura o índice de preço, depois a taxa de inflação. Os procedimentos, que a gente vai detalhar abaixo, também são válidos para outros índices. Tá? Então, a gente tem na subseção como é calculado o índice de preço ao consumidor. Então, a ideia básica é acompanhar o custo de aquisição de uma cesta de bens. O que é uma cesta de bens? Uma lista, cesta básica, que tem produtos básicos, arroz, feijão. Então, vai ter lá 3 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, 2 dúzias de ovos, esse tipo de coisa. Então, isso é chamado cesta básica, estava falando. Então, uma cesta de bens estritamente falando, é um conjunto, uma lista de bens. 5 tubos de pasta de dente, aí às vezes especifica a marca ou não, mas pode usar 5 tubos de pasta de dente, 4 rolos de papel higiênico, 2 barras de sabonete, 5 quilos de arroz, 3 dúzias de ovos. Basicamente, estamos falando de família, o que uma família consome, tá? Então, então, a gente vai definir uma cesta. Então, pensa se a cesta tivesse só 2 bens. Na verdade, tem muito mais do que 2 bens. Então, pode pensar, se coloquei 2011, 2012. Aí você definiu quantidade para o bem 1 igual a 5. Quantidade para o bem 2 igual a 8, por exemplo. Aí você coloca aqui os preços. Preço do bem 1, preço do bem 2. E o que eu vou chamar aqui de V é o valor, o custo de aquisição da cesta. Então, suponha que esse preço aqui é 2 e esse aqui é 1. Então, você tem o que vai ser o custo de uma aquisição de uma cesta com 5 unidades do bem 1, 8 unidades do bem 2. Vai ser 2 vezes 5. Tá? Você gasta R$10 comprando o bem 1, 5 unidades do bem 1, mais 8 vezes 1. 10 mais 8, 18. Aí esse aqui, por exemplo, agora passou para 3, esse aqui para 2. Então vai ser 3 vezes 5, 15, mais 2 vezes 8, 16, 15 mais 16, se não estiver confuso, 31. Ok? Então, o que a gente, na prática, quer fazer com o índice de preços é acompanhar isso aqui, a evolução do custo de aquisição da cesta. Você pode até, de forma simplificada, e na prática é isso que os economistas fazem, simplesmente dizer que interpretar como... Não vai ser exatamente isso, mas você pode assumir que o índice de preços, agora o PT é um índice de preços, é igual ao valor, o custo de aquisição da cesta. Tá? Gente, só uma coisa, tem alguém com o microfone aberto com uma discussão no background atrás? Por favor, peço que tente fechar. Tá? Existe beleza nesse carequinha estranho assim. Você parece o senhor cabeça... Ok, acho que a pessoa não se deu conta de fazer eu mesmo. Achei onde era. Bom, desculpe por isso. Vamos lá. Professor, Oi. Uma pergunta. O IPCA, como ele é o índice geral de preços, ele leva em consideração todos os preços independentes do setor? Tipo, sei lá, desde indústria química até produto alimentício. Não, nenhum índice de preços no mundo real leva em conta todos os preços. Vou pensar, é preço de todos.
é uma quantidade muito grande, não tem como. Tá? Mas a minha dúvida é se ele leva setores muito distintos em consideração, por exemplo, a indústria química e alimentícia, por exemplo. Assim, veja aí, como são índices de preços ao consumidor, é que basicamente isso ia ser falado, mas podemos antecipar. A ideia é o seguinte: em algum momento é feita uma pesquisa chamada POF, Pesquisa de Orçamento Familiar, olha para o padrão de gastos das famílias. Então, você define, às vezes você tem um índice de preços para famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos, que basicamente você faz o seguinte: faz uma avaliação do perfil de gasto de famílias de 1 a 5 salários mínimos, e aí constrói o que seria uma cesta adequada para essa família com renda de 1 a 5 salários mínimos. Ou até 5 salários mínimos. Aí tem um outro índice de preço que é para pessoas com renda entre 20 e 30 salários mínimos. Famílias com renda entre 20 e 30 salários mínimos. Você faz uma pesquisa de gastos, aí define o que seria uma cesta representativa para essa família. E aí vai entrar um conjunto amplo de bens. Por exemplo, falando assim, 20 a 30 salários mínimos, vai entrar tem que entrar produtos de higiene pessoal, tem que entrar conta de luz, não gasto com energia, tá? Então, assim, com 20, 30 salários mínimos, possivelmente você leva em conta o preço da gasolina na bomba, tá certo? Enquanto talvez para a família com renda abaixo de 5 salários mínimos ou menos, você não levaria em conta o preço da gasolina na bomba, mas levaria em conta da passagem de ônibus, né? E assim vai, tá? Mas a princípio é uma coisa, a princípio deveria ser a cesta deveria representar o que seria o consumo de uma família típica com uma renda numa certa faixa. Tá? Beleza. Obrigado, professor. Ficou claro agora. Mas, não tem problema não. Pode tiver dúvida, é só apertar. Tá? Bom, então, a ideia é que a gente acompanhe o custo de aquisição de uma cesta de bens. Vou dizer aqui, a ideia básica. É isso que a gente vai estar fazendo aqui. Vai ter uma mudança de unidade, que o índice de preço no fim, vocês disse que eu escrevi aqui, não vai ser verdade. Vai ter uma mudança de unidade. A gente vai discutir depois, mas na prática funciona como se fosse isso aí. Isso que eu cortei. Então vamos lá. Seja X um valor monetário qualquer, por exemplo, R$50, e esse V subscrito T é o preço da cesta de bens na data T. Então, vamos lá, senhores. Se eu digo assim, tem um bem qualquer cujo preço dele é 4, e eu tenho R$100 em mãos, quantas unidades desse bem eu posso comprar? 25. Por quê? 100 dividido por 4 igual a 25, não é isso? Ou 25 vezes 4 igual a 100. Então, basicamente, você quer saber o poder de compra em termos de quantidade de um dado bem, desse valor monetário aqui, você divide o valor monetário pelo preço do bem, 100 dividido por 4. Então, o que eu estou falando aqui nas notas de aula é o seguinte: observe o seguinte, eu tinha falado aqui, X é um valor monetário genérico qualquer. Por exemplo, R$50, R$1.000, R$50.000, não interessa. V dividido por T, V dividido por T não, V subscrito T é o preço da cesta de bens na data T. Então, quem é o X sobre VT? É a quantidade de cestas que eu compraria com aqueles X reais. Tá? Perguntas? Tá? Então, a ideia daqui para frente, você pode agora pensar, você quer saber o que está acontecendo, ter uma ideia do poder de compra de um dado valor monetário, você fixa o valor monetário, por exemplo, como eu tinha falado aqui, R$100, e você vai sempre calculando, por exemplo, essa fração aqui, X sobre V de 2011, então a quantidade de cestas que você compraria em 2011. X sobre V 2018, quantidade de cestas que você compraria em 2018. Então, você pode, dado o valor monetário, você pega o custo de aquisição da cesta e calcula quantas cestas você conseguiria comprar com aquele valor monetário que você fixou. Então, o procedimento de cálculo aqui,
não seja melhor dizer cálculo de criação e cálculo do índice, ele envolve 4 etapas. Ele coloca uma quinta, calcular a taxa de inflação, né? Então já vai além do. Então, aqui seria para, por exemplo, o procedimento de cálculo da taxa de inflação. Você primeiro constrói um índice de preço. Ou seja, o procedimento para cálculo da taxa de inflação, você começa, passo 1, definir uma cesta de bens. Então, é isso, é feito pesquisa de gasto, levantamento dos gastos das famílias. Aí você define, para uma família com certo padrão de renda, o que seria uma cesta adequada para essa família. Aí, essa cesta, então, lista, por exemplo, 500 bens. Tá? Então, você vai ter o que vai acontecer daqui para frente, que você definiu que a cesta é composta por 500 bens, você vai ficar acompanhando o preço desses 500 bens ao longo do tempo. Perguntas? 2, segundo passo. Aí já antecipei, né? Eu falei, vai acompanhar o preço desses bens, é o passo 2. Então, coletar o preço de cada componente da cesta é o seguinte: a cada data, esses institutos, a Fundação Getúlio Vargas, o IBGE, eles mandam pessoas na rua para fazer o levantamento de preços. Tá? Então, feito o item 1 e 2, o que você... Executados já os procedimentos definidos no item 1 e 2. Então, o que você tem? Você tem uma cesta definida, tem o preço de cada componente da cesta, de cada bem que faz parte da cesta. Agora, você pode calcular o custo de aquisição da cesta. Basicamente, fazer a conta que a gente tinha feito aqui em algum momento. Não sei se vai voltar. Tem um limite aqui no Ctrl Z, tinha feito aqui no 4. Isso aqui, lembra? Eu fiz aqui, basicamente, você definiu a cesta, 5 unidades do bem 1, 8 unidades do bem 2, você está aqui com os preços, você pode calcular o custo de aquisição da cesta. Tá? Agora que entra aquela questão que eu tinha falado de fazer uma mudança de unidade. Você vai escolher um ano base e calcular o índice. Normalmente, o ano base é o ano no qual você fez o ano que você definiu a cesta, para entender. Está dizendo, Alexandre, veja bem, fazer uma pesquisa, levantar, ou definir para estabelecer o que é uma cesta representativa para um certo tipo de família, não é algo barato. Não vou dizer que é absurdamente caro, mas não toma tempo, recurso, tem que contratar gente, tem que processar os dados, tem que fazer várias análises, o quê? É algo que demanda recursos, trabalho, recursos monetários, assim vai. Então, isso não é feito todo mês, todo ano. Tá? Então, você define, digamos, em 2005 é feito um levantamento, aí define uma cesta, e aí também em 2005 acaba virando o ano base. Nem sempre acho que isso vai ser verdade, mas a princípio seria essa a ideia. Então, o ano base também é um ano que você fez o levantamento. Isso acho que, se não faz a memória, o MEC não discute. Quando você é feito o levantamento para construir a cesta, uma cesta. O MEC só fala e define assim. Também, se não faz a memória, ele não fica discutindo como é que você constrói, quais são os critérios para a construção da cesta. Tá? Então, seja B de bola o ano base, e o PT, o índice de preços na data T. Então, o índice de preço é dado por essa fórmula aqui, que eu vou escrever no quadro. O índice de preço da data T é igual a o valor da cesta na data T dividido pelo valor da cesta na data base. Então, isso aqui, VB, o valor da cesta na data base, vezes 100. Não coloca por cento no índice de preços. É errado. Não coloca. É só 100 mesmo. Ah, que multiplicou 100, mas não se coloca percentagem. Então, observem que o valor do índice, se você fizer T de tatu igual a B de bola, a fórmula acima se transforma nisso aqui. Essa fração é igual a 1, consequentemente, o índice de preço no ano base é igual a 100. Então, no ano base, o índice de preço vai ser igual a 100. Então, basicamente, esse fator aqui, eu vou marcar em vermelho, se eu tiver assim. Ou seja, isso aqui, essa divisão por VB, multiplicação por 100,
é feita só para... Você está definindo unidades, e a unidade é definida de tal forma que no ano base, ou no mês base, na data base, o índice de preços é igual a 100. Perguntas até aqui? Não? Então, eu vou ver o que acontece. Fizemos isso aqui. Vamos para o passo 5. Calcular a taxa de inflação. Seja o PIT, é comum os economistas usarem a letra Pi para a taxa de inflação, nós vamos, para notar a taxa de inflação, vamos fazer isso, então deixa claro, esse Pi não é o número Pi, 3,14, blá, 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 não. Pi aqui é a taxa de inflação, o subscrito T se refere à data. Então, como eu já tinha falado, a taxa de inflação no período T é dada por essa fração aqui vezes 100, ou seja, a variação do preço dividido pelo nível de preço no período anterior, vezes 100. Essa fração que aqui está pode ser escrita dessa forma aqui, né? E você pode calcular, então, das duas maneiras. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Aí eu disse que podemos substituir P por V nas duas últimas fórmulas. Pois, o que eu estou querendo dizer? Vamos lá. Você calculou um índice de preços assim, de acordo com essas fórmulas que ainda estão aqui no quadro, que nós temos também nas notas de aula. Aí, alguém se opõe que eu pague o quadro? Então, conforme está escrito nas notas de aula, já discutiu aqui, a gente calcula a taxa de inflação desta maneira aqui. O que eu fiz? Esse botão, nem sabe, a setinha vermelha é um mandu. Vamos lá. Tá? O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: para fins de cálculo da taxa de inflação, é indiferente se você usa a fórmula que tem ali na primeira linha ou esta que eu vou colocar agora aqui. Tá? Então, como está a taxa de inflação, você pode usar o índice de preço ou, pura e simplesmente, o custo de aquisição da cesta. Eu vou provar isso aqui matematicamente, vou fazer umas continhas simples, ver que isso é verdade. Mas já antecipo aqui, por que é verdade? Lembra que eu falei, o que acontece, a diferença do índice de preço para o custo de aquisição da cesta, é esse fator aqui. E como eu falei, isso aí só serve para você estar mudando a unidade. E variação percentual não. A você tem um sistema de unidade muito estranho, não é afetado pela unidade. Então, vamos lá. Suponha que você está acompanhando o seu peso. Aí, se você está acompanhando o seu peso em quilos e o ganho percentual, você ganhou 2% no último mês, seu peso aumentou 2% no último mês, mensurando em quilos, você pode mensurar em gramas, ou pounds, libras, arrobas, toneladas, o ganho percentual vai ser também de 2%, tá? Então, normalmente a unidade medida não afeta as variações percentuais. Ok? Bom, então, dito isso, vamos ver por que isso é verdade. O truque aqui... Vamos lá. Quando a gente olha para as duas fórmulas, essencialmente o que a gente quer mostrar
é que essa fração é igual a essa aqui, não é isso? Nosso problema resume-se a isso aqui. Tá? Todo mundo concorda? Se eu mostrar que a fração na linha superior é igual à fração da linha inferior, tanto faz qual é a fórmula que eu uso. Alguém discorda? Não? Então, vamos mostrar isso. O que eu vou fazer? Eu vou começar da fração do lado esquerdo, vou obter a fração do lado direito. Vou mostrar que a fração do lado esquerdo efetivamente é igual à fração do lado direito. Conforme fiz nas notas de aula. Escreva essa fração aqui. Mas isso, lembra, o índice de preços. O 100 eu omiti nas notas de aula. Eu omiti esse passo intermediário que estou colocando aqui. Eu omiti. Devagar com dor, Alexandre. Faz direito. Então, como é que eu passo daqui para cá? Simplesmente aplico a definição de índice de preços. É dado por essa forma PT igual a isto aqui. Claramente, você pode cancelar o 100 com 100. Tá? Aí, agora vem para o que está escrito nas notas de aula. Então, isso aqui é igual a VT sobre VB menos VT menos 1 sobre VB menos 1 sobre VT menos 1. VB menos 1 não, VB. Aqui tá errado. E aí chegou, então essa fórmula aparece, essa expressão aqui aparece nas notas de aula. Aí tem várias coisas que você pode fazer. Pode simplesmente cancelar o VB, ou, como eu fiz nas notas de aula, multiplica embaixo e em cima por VB, você vai ter aqui VB, que multiplica então, simplesmente multipliquei numerador e denominador por VB, vai cancelar isso aqui com isso aqui com aquilo ali, e você conclui no fim, então, que tudo isso aqui é igual a essa diferença. Então, efetivamente, este termo aqui é igual a este outro aqui. Tá? Perguntas? Bom, então a gente discutiu rapidamente aqui quais são os procedimentos, agora vamos, abre aspas, colocar a mão na massa. Fazer com um exemplo bem simples. Né? O que na prática, como eu falei, no mundo, o IPC, IPCA, o INPC, não tem só 5, 10 bens. Tem que ter muito mais coisa, né? Por exemplo, uma família, por mais menor que seja a renda, a quantidade de coisas, bens que ela compra ao longo de um mês, por exemplo, é grande. Tá? Então, a gente considera aqui, conforme o Menkel fez, pegar o exemplo que ele tem na página 205. Então, a gente define vamos aplicar esses 5 passos aqui. Então, etapa 1, definir a cesta. Aí o Menkel, ele gostava de cachorro-quente e hambúrguer, de novo, né? Pegou 2 bens, cachorro-quente e hambúrguer, e fixou as quantidades em 4 para o cachorro-quente, 2 para o hambúrguer. Estou falando disso aqui. Então, está definida a cesta. 4 cachorros-quentes, 2 hambúrgueres. Etapa 2, coleta de preços. Então, aqui vamos lá. Mais uma vez, eu vou tentar aquele truque
print screen. Captura, captura da tela. Aí a gente vem para cá. Tem que colar no Paint. E aí, agora que eu estou no Paint, eu pego a tabelinha. Venho para o quadro e colo, colar. Só a tabelinha para ela ficar aqui no quadro, na nossa mão. E lembrando, eu vou escrever aqui, mais fácil escrever do que copiar e colar. 4 unidades de cachorro-quente, 2 unidades de hambúrguer na cesta. Então, aqui na etapa 3, a gente vai calcular o custo da cesta nos 3 anos. Então, vamos lá. V de 2010 seria 1 vezes 4, mais 2 vezes 2. Então, V de 2010 é igual a 8. É exatamente o que tem nas notas de aula. V de 2011 seria a conta que fazia 2, que é o preço, vezes 4 da quantidade, mais 3, que é o preço do hambúrguer, vezes 2 unidades de hambúrguer. Então, aqui a gente tem 8 mais 6 igual a 14. Sim. E agora a gente vai para o terceiro ano, que no caso é 2012. Vamos pegar 1 vezes 4, que 1. 1 é o em 2010, eu olhei na linha errada. A gente vai pegar o preço em 2012. 3 vezes 4, que é o preço do cachorro-quente, vezes a quantidade de cachorro-quente, mais 4, que é o preço do hambúrguer, vezes a quantidade de hambúrguer. Então, aqui a gente tem 12, mais 8. Então, se eu não estiver confuso, isto aqui é 20. Sim, é o que aparece no começo da página 3. Perguntas até aqui? Então, agora a gente vai definir o ano base, a etapa 4, escolher um ano base e calcular o índice. Então, como eu tinha mencionado, né? Normalmente o ano base, na prática, é escolhido quando você define a cesta. Então, o Menkel diz que o ano base é 2010, e aí a gente vai calcular o índice de preços. Então, índice de preço de 2010 vai ser V de 2010, dividido pelo V do ano base, que também é 2010, vezes 100. Então, isso aqui, nem preciso olhar quem é igual ao valor do V de 2010, eu já sei que, então, que P de 2010 é igual a 100. P de 2011 vai ser o valor da cesta em 2011 dividido pelo valor da cesta no ano base, o ano base é 2010, vezes 100. Isso aqui, então, é igual a 14 sobre 8 vezes 100. Então, aí aqui seria uma boa pegar uma calculadora. E eu vou fazer isso. Alguém vai fazer uma pergunta, eu acho. Eu vi um clique aqui. Não, é alguém pedindo para entrar em ela. (14) 8 divide 100 vezes 175. Sim, é o que temos nas notas de aula também. E aí a gente vai calcular agora o índice de preços para o último ano do exemplo, que é 2012. Então, a gente vai pegar V de 2012, dividido pelo V da database, que a database é 2010, vezes 100. Isso, então, vai ser igual a 20 sobre 8 vezes 100. Então, se eu não estiver confuso, isso dá 250.
Sim, 250. Então, temos aqui o índice de preços para os 3 anos. Dúvidas? Perguntas? Então, avançar mais um pouco. E a etapa 5, conforme aparece aqui nas notas de aula, senhores, a gente vai utilizar, então, o índice de preços para calcular a taxa de inflação. A gente tem 3 anos, ou 3 datas, a gente consegue calcular 2 taxas de inflação. Tá? A taxa de inflação é uma variação, calcular a taxa de inflação precisa de uma variação. Então, se você tem, por exemplo, 2 anos, você só tem uma variação. Então, quando tem 3, você tem 2 variações, tem 4, tem 3 variações, e assim vai. Então, a gente consegue calcular a inflação para 2011 e a inflação para 2012. Então, vamos lá. Inflação de 2011. É pura e simplesmente o índice de preços de 2011 menos o índice de preços de 2010 dividido pelo índice de preços de 2010 vezes 100. Então, PIB de 2011 vai ser igual ao índice de preço de 2011, que era 175, menos 100, dividido por 100, que P 2010 era 100, não é isso? Sim, vezes 100. Então, 75 vezes 100. Então, PIB de 2011 é igual a 75%. Aqui tem que colocar o sinal de percento. A inflação a gente coloca o sinal de percentagem. Então, inclusive, observem que aqui não tem sinal de percentagem de propósito. Não é que eu esqueci, não. Não tem, não é para ter. E aqui precisa ter. Tá? Dito isso, não precisava nem fazer a conta. Se você, alguém se quiser, pode fazer. Você estava no patamar 100, passou para 175, com a variação percentual 75. E o PIB de 2012? Aí você pega o preço de 2012. Atenção, é comum aqui as pessoas quererem fazer isso. Colocar aqui 2010 e dividir por preço de 2010. Não. A gente está calculando a inflação no ano, então é o índice de preço do ano menos o índice de preço do ano anterior, né? Dividido pelo índice de preço do ano anterior, ou seja, a variação de um ano para o outro. Variação no espaço de um ano. E de 2012, 250 menos 175 sobre 175 vezes 100. E aí tem que pegar a calculadora, a menos de um lapso. Minha parte, não, a gente precisa usar o sinal de aproximado. – 42,857, arredondando com uma decimal, é 42,9, tá? Então, para exercício com inflação, você tem que calcular pelo menos uma decimal. Ok? Se tiver decimal, você tem que colocar pelo menos uma. E arredondar, tá? Perguntas? Bom, então vamos ver o que acontece. Aqui. Então, problemas no cálculo do custo de vida. Então, basicamente, esse cálculo do custo de vida, a gente olha para a taxa de inflação, ou para o custo da cesta, né? E, conforme o autor aponta, existem alguns problemas com esse procedimento que a gente discutiu acima,
né? E outros até que ele não discute. Por exemplo, nessa discussão aqui, na prática, ele não está questionando a adequação da cesta, ou mesmo que a cesta seja adequada para uma família com renda até 30 salários mínimos, qual é a verdadeira taxa de inflação? O que eu estou dizendo é o seguinte: você construiu um índice de preços para famílias com renda de 10 a 20 salários mínimos. Aí você calcula a inflação. Aí você também construiu um índice de preços para famílias com rendas até 5 salários mínimos. Aí calcula a taxa de inflação. Usualmente elas não serão distintas. Digamos que uma indicou que a inflação no ano foi 5%, outra indicou que a inflação foi 7%. Qual é a inflação verdadeira? Isso não é resposta. Tá? Você pode dizer para uma família com renda de 10 a 20 salários mínimos, a inflação é essa aqui, 5%, se não falha a memória o número que eu falei. Para outro tipo de família com renda até 5 salários mínimos, a inflação é 7%. Ah, mas já a verdadeira é uma média das duas. Bom, você pode querer definir isso, dizer que a inflação é uma média, a inflação verdadeira, entre aspas, seria uma média de todos os índices disponíveis. Pode tentar fazer, mas ninguém faz. Então, não existe uma taxa de inflação verdadeira. Basicamente, você tem a inflação associada a uma cesta subjacente ao índice que você utilizou para calcular a taxa de inflação. Aí, a outra ponto que você pode colocar é o seguinte: mas veja bem, essa cesta... Tudo bem, você olhou o comportamento, digamos, de 500 famílias com renda naquela faixa, levantou uma amostra, avaliou os gastos de 500 famílias, e aí você definiu a cesta. Mas, problema, tem um bando de família que você não olhou, que talvez tem um padrão de gasto completamente distinto, que tem renda de 10 a 20 salários mínimos, por exemplo. Ou até dentro daquelas famílias que você olhou, você definiu aquela cesta, mas uma daquelas 500 famílias, aquela inflação, aquela cesta não é muito boa, não é uma representação muito boa. Colocando de outra forma, pode tentar assim. A cesta que você define é uma tentativa, seria um padrão de consumo, de aquisição de bens, é uma espécie de média para aquele grupo que você olhou, né? Tem algumas, pode ser uma boa representação para alguns integrantes do grupo, para outros pode não ser. Então, na verdade, se você for pensar, se você admitir que existe algo chamado inflação verdadeira por indivíduos, né, por grupos, na verdade, você vai, então, a extensão lógica é que teríamos o que seria uma inflação verdadeira por indivíduo, por unidade consumidora, né, por famílias, né, pode pensar assim, se você preferir. Né, porque uma unidade consumidora, por exemplo, um casal que mora com um filho de 20 anos e o outro é uma menina de 14, seria uma unidade consumidora. Né, em inglês seria household, e a gente traduz aqui para o português como família. Seria uma família consumidora. Tá? Então, vamos resumindo essa discussão, fugir um pouco do livro. Não existe uma taxa de inflação verdadeira, como você faz uma média. Tá? E mesmo que você assuma que aquela índice, então a cesta que você construi, subjacente ao índice, é uma boa descrição dos gastos dos indivíduos, ou pelo menos daqueles indivíduos no ano base, quando você definiu a cesta, a gente tem vários problemas. Primeiro deles, vários fatores que fazem com que a inflação que você calcula com o indivíduo, na prática, esteja superestimando o que seria o verdadeiro crescimento no custo de vida. Primeiro, chamada tendência à substituição. Peço que os senhores olhem aqui esse exemplo 2. Não, o exemplo 2 não é uma boa, não, porque acho que os números não deixam esse ponto muito claro. Vamos colocar um outro exemplo aqui. Por exemplo, você está olhando para 2 bens, uma cesta com 2 bens,
Então, aqui, ano 1, ano 2, 4, 5. Então, coloca assim, quantidade do bem 1, 50, quantidade do bem 2, 80. E aqui você coloca, repete 4, e aqui você coloca 8. Tá? Então, os preços se comportaram dessa forma que eu estou colocando aqui. Se você avalia, 1 é o ano base, tá? Você fez uma pesquisa de gastos, você concluiu que a família consumia 50 unidades do bem 1, família representativa consumiria 50 unidades do bem 1, 80 unidades do bem 2. E quando você fez esse levantamento, no ano 1, os preços eram 4 e 5. Aí, quando chega no ano 2, o preço do bem 1 ficou constante comparativamente ao ano anterior, mas o preço do bem 2 aumentou 60%. Passou de R$ 5 para R$ 8. Será que essas quantidades aqui ainda são representativas? Né? Possivelmente não. O que possivelmente vai acontecer é que o que aconteceria se você reavaliasse as quantidades, eu vou recalcular a cesta aqui no ano 2. Você teria alguma coisa como Q1 igual a, por exemplo, a 52, Q2 igual a 64. Uma elevação na quantidade do bem 1, uma redução na quantidade do bem 2. Basicamente, os consumidores substituiriam o bem que ficou mais caro pelo bem cujo preço permaneceu constante. Ou seja, substituiriam o bem que ficou relativamente mais caro pelo bem que ficou relativamente mais barato. Tá? Então, é essa a ideia do primeiro comentário aqui dessa sessão, essa tendência, essa substituição, que quando o preço de um bem sobe mais do que os outros, a princípio, as pessoas passariam a consumir menos desse bem e substituir por outros bens. Então, se o preço da carne subir muito, as pessoas passam a consumir mais frango, se o preço do peixe subir muito, as pessoas passam a consumir mais carne, e assim vai. Tá? E isso, quando você calcula a inflação, como você está trabalhando com as quantidades fixas, você não leva em conta essa substituição. Então, esse é um fator que faz com que o índice de inflação que você divulga tenda a superestimar o que seria a inflação efetiva, verdadeira, para os agentes econômicos. Pergunta. Ok. Segundo ponto, surgimento de novos bens. Alguns bens novos estão surgindo. Então, antigamente não existia notebook, já passou a existir. Antigamente não existia smartphone, celular com internet, outras coisas, passou a ter. Como é que você incorpora isso no índice de preço? Só vai incorporar quando você fizer um novo levantamento dos gastos familiares e incorporar esses bens. Tá? Então, e o ponto é que mas esses bens fazem com que você gaste mais. Mas a ideia aqui é o seguinte: esses bens te proporcionaram, inclusive, pensa assim, inclusive a oportunidade de substituir um bem por outro. Então, suponha que você, em algum momento, tivesse uma cesta de consumidores, onde lá dentro tivesse o custo de chamada telefônica usando o orelhão. Não sei se algum dos senhores já viu um orelhão na vida. Alguém chegou a ver um orelhão, que a gente chamava de orelhão na vida? Alguém viu? Chegou a ver um orelhão? Já viu, né? Tá. Vamos lá, pergunta mais difícil. Algum dos senhores já usou um orelhão? A Natália falou que sim, mas acho que a pergunta você já tinha visto. Estou dizendo usar o orelhão. Alguém já usou? Vocês, um bando, alguns aí dizendo que não, mas vários falaram que sim. Uau! Tá certo? Agora, assim, ainda existe orelhão por aí? Acho que não tem mais, não, né? Eu tenho, acho que um ponto de táxi aqui perto da minha residência tem um orelhão lá. Não sei se alguém ainda usa, né? Mas então, veja bem, uma das coisas, por exemplo, quando surge um telefone celular, o celular fica mais barato, as pessoas passam a usar menos o telefone fixo e o orelhão na residencial, ou também o orelhão, né? Alguém está falando que na Baixada ainda tem bastante orelhão. Tá. Ok? Assim, acho que agora andando na rua vejo orelhão, sim, tem orelhão. Eu, muito tempo, desde que passei a ter. Existia muito aquele celular, mas depois que eu peguei um celular, nunca mais acho que usei um orelhão. Eu tinha, inclusive, um cartão telefônico antes de eu
Antigamente, antes do cartão telefone, existia uma ficha, para uma moedinha, mas não era uma moeda, era uma ficha telefônica. Bom, então, à medida que esses novos bens vão surgindo, isso tem impacto. Por exemplo, então, a pessoa passa a consumir menos chamada com telefone fixo, mais utilizar mais o celular e assim vai. Outro item, mudança não mensurada de qualidade. Por exemplo, coloca aí um gasto, por exemplo, uma família compra, em média, um computador a cada 2 anos. Então, você coloca lá na cesta, se a cesta for gastos mensais, seria meio computador por ano. Então, meio computador por ano. Então, você precisaria ter 24 avos de computador na cesta, né? Então, assim, estou montando a minha cesta. Então, eu cheguei à conclusão que a cada 2 anos uma família típica compra um computador. Então, a cada ano a família compra meio computador. Então, a cada mês ela compra 24 avos de computador. Então, teria lá 24 avos de computador. Mas o problema é que o computador, esses que a gente tem, até assim como o celular ou o smartphone, a qualidade está subindo. O processador mais rápido, mais memória, maior capacidade de armazenamento, por causa do computador HD maior, e assim vai. Tá? Ok? Outra coisa que, por exemplo, possibilidade de tirar foto com o celular. Antigamente não tinha esse jeito. Você tirava foto, tinha uma câmera fotográfica, você tirava foto, levava o filme para um canto para revelar. Era uma loja de revelação, e aí os caras te devolviam. Aí o nome você perdia algumas fotos. Né? Um filme com 30 fotos, você levava para revelar 22, 25 vão ficar boas. Né? Então, consequência desses 3 fatores, os índices de preço tendem a superestimar a taxa de inflação. Perguntas? Bom, professor, fala. pode repetir de novo só essa última parte aí Sobre o resultado? Deles superestimar a taxa de inflação, me perdi. Que basicamente todos esses fatores tendem a fazer com que o índice de preços superestime a taxa de inflação. Tende essa substituição porque o preço de um bem subiu muito, os agentes tendem a consumir relativamente menos daquele bem, tá? E como as quantidades estão fixas na cesta, você fixa e vai calculando sempre com aquelas quantidades fixas ao longo do tempo, calculando o custo de aquisição da cesta, você não captura essa substituição quando você faz a apuração do índice. Surgimento de novos bens. Está havendo um ganho para os consumidores, né, que o índice de inflação não captura. Estritamente falando, se você for pensar, matemática falando, o ganho é muito grande. Que, por exemplo, se alguém chegasse há 20 anos e falasse: quero comprar um celular igual aquele que o Alexandre vai ter dali em 2001, eu vou falar: quero um celular igual aquele do Alexandre, que ele vai ter em 2021, que o meu é aqui um simples, tá? Não tem nada demais esse celular. Quero um celular igual aquele. Pago o valor que for. Não está disponível. Então, que na verdade, se eu pensar, há 20 anos, o preço deste celular, estritamente dizendo, era infinito. Por que, Alexandre? Se você já... R$5, quero comprar, não dá para comprar. 15 milhões de reais, não daria para comprar. 1 bilhão de reais, não daria para comprar. Então, qualquer quantidade, valor que você levar, você não conseguiria comprar. Ou, talvez alguma hora conseguisse, aparecer num par de mágica, alguém tinha que entregar com 20 anos de antecedência o celular que eu comprei, digamos, em 2021. Então, que na verdade, se você for pensar, os bens que não estavam disponíveis, bens que ficaram disponíveis hoje, no passado, eles tinham um preço infinito, ou se não infinito, muito elevado. Então, porque inclusive não estava no mercado. Então, teve um ganho ali, tá certo? Para os consumidores. Mudança não mensurada de qualidade. Por exemplo, você fixa a quantidade de um computador. Aí você vai estar apurando o preço do computador. Então, você está calculando, com aquilo que eu nunca falei. Tem sempre um gasto com um equipamento de informática, com um computador novo, na cesta. Mas o diabo é que, ao longo do tempo, o que acontece? As pessoas saem na rua e avaliam os preços. Então, assim, um computador de mesa custa R$1.000. Aí, no mês seguinte, computador desktop,
R$ 1.100. Aí, dali a pouco, o computador deve ser R$ 1.900. Ou, digamos, R$ 900, agora R$ 1.300. O problema é que, normalmente, essa qualidade desse computador está subindo, né? Ele é mais rápido, ao longo tempo vai ficando mais rápido, CPU mais rápida, maior capacidade de HD, e assim vai, tá? Então, em tese, o que você deveria, para caso de bens que estão melhorando, avança, a qualidade vai estar sempre aumentando, como, por exemplo, tomate é a mesma coisa, carne, a princípio, é a mesma coisa, mas bens cuja qualidade vai aumentando, você deveria ir fazendo um ajuste no preço. Isso não é feito. Tá? E não só computador e celular que a qualidade tende a aumentar. Os produtos como máquina de lavar roupa, pelo que eu vejo, hoje uma máquina de lavar roupa que você comprar agora, você vai ter muito mais recursos de programação, de adiar o início, de ciclos, opções de ciclo de lavagem, do que uma máquina de lavar roupa comprada há 20 anos. Tá? Perguntas? Ok. Então, a gente vai entrar nesta sessão aqui. Perdão, desculpa, acabou nem falando. Tem tudo isso e todos esses 3 fatores, acho que esses 3 fatores fazem com que esse fator discutido aqui, este aqui, surgimento de novos bens, esse outro, fazem com que os índices de preço, ou seja, a inflação, que é usualmente divulgada pelo IBGE, computada de acordo com esse exemplo que nós fizemos aqui, seja uma superestimativa do que seria a efetiva taxa de inflação para um agente econômico. Tá? Perguntas? Então, agora aqui pode surgir uma seguinte colocação. Alexandre, no tópico anterior, quando você falou em deflator do PIB, a gente calculou a taxa de inflação, sim. O deflator de PIB é um índice de preços também. Tá? É um índice de preços calculado, não da forma que a gente viu aqui, é calculado daquela maneira que a gente discutiu no tópico 1. Mas você pode usar o deflator do PIB para calcular a taxa de inflação. Inclusive, o deflator do PIB tem uma vantagem referente aos outros índices. Você pode pensar ele é possivelmente o mais amplo que você consegue conceber, né? Que, em tese, ele abarca todo o PIB da sociedade. Tá? Lá embutido no deflator do PIB, tem todos os PIBs, todos os preços foram levados em consideração na apuração do PIB. Tá? Então, o deflator do PIB provavelmente é o índice mais abrangente que você consegue conceber. Tá? O problema é que, então ele discute, tem uma discussão no livro, mas 2 coisas que ele não menciona. Por que então a gente, quando você ouve a inflação, em 2020 foi, digamos, 10,7%, ou foi 8%, sei lá qual foi o valor. Nunca é pelo deflator do PIB. Então, por que o deflator do PIB não é tão popular como o IPCA, que é o que o Banco Central usa para calcular a taxa de inflação, como o IGPM, que é frequentemente usado para contratos de aluguel, periodicidade e velocidade de cálculo? O que você está dizendo? Primeira coisa, periodicidade. Nós temos aqui no Brasil índices mensais de inflação. Tá? O exercício que a gente fez no MENCA é anual, calculamos com o índice de preço anual, mas o que usualmente, não só no Brasil, outros países do mundo, eles apuram a inflação mês a mês. Tá? Bom, e qual é a relevância disso para o deflator do PIB? Que você tem o deflator do PIB, você tem trimestral ou anual. Mensal não tem, porque o IBGE não apura o PIB mensal. Para você ter um deflator do PIB mensal, você precisaria ter o PIB nominal e o PIB real mês a mês. Isso não está disponível, as informações não estão disponíveis. Então, você não tem um deflator do PIB com periodicidade mensal. Segundo ponto, velocidade de cálculo. Isso é uma coisa importante hoje aqui no Brasil. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, contratos de aluguel, eles são apurados, são corrigidos, boa parte desse contrato de aluguel residencial ou comercial tem uma cláusula de reajuste pelo IGPM, não só contrato de aluguel, não. Prestação de serviço de TV a cabo, acho da NET, não falha a memória, indexado pelo IGPM, corrigido pelo IGPM.
E não sei se telefone também, aí não sei dizer. Então, o que acontece, meus caros? Então, para pensar aluguel. O aluguel, que, por exemplo, tem aqui um mês, um dado mês, digamos aqui. Seria novembro. Aí o aluguel referente a esse mês é devido aqui no dia 5, tá? De dezembro. Por hipótese. E que o novembro, haveria o reajuste do aluguel. Então, você gostaria de ter em mãos já o IGPM de novembro, digamos que estivesse aqui falando 2021, do ano atual, tá? E o IGPM normalmente o IGPM é divulgado, digamos assim, por volta do dia 27 e 28. Então, o IGPM de novembro é divulgado no dia 28 de novembro. Então, já dá para fazer a conta, por exemplo, o proprietário, os administradores de imóvel avisar os inquilinos que têm que fazer o pagamento. Olha, este é o mês do reajuste, como o IGPM nos últimos 12 meses foi de tanto, o aluguel vai passar para este novo, que era de R$1.000, vai passar para 1.150, alguma coisa assim. Tá? Então, é importante para vários contratos, que são não só de aluguel, existe um índice de inflação prontamente disponível ali próximo ou antes do fim do mês, para que aquele pagamento no começo do mês seguinte possa ser efetuado. E, na verdade, isso é tão importante que o IGP-DI, que é Índice Geral de Preço de Disponibilidade Interna, e o IGPM, eles têm a mesma cesta. O que muda é a periodicidade da coleta dos preços. Por quê? O que acontece é o seguinte, as instituições que fazem levantamento de preço, elas não fazem um único dia no mês, elas fazem 4 ou 5 coletas ao longo do mês de novembro e tomam o preço médio. Então, por exemplo, tem um bem que está lá na sexta, teve o preço 1 no primeiro dia de coleta, preço 1,2, preço 0,8 e o preço 1, a média disso tudo dá 1. Então, entra com o preço 1, que é a média dessas 4 informações que eu coloquei aqui, tá certo? Então, aí, e usualmente, encerrada a coleta, tem um período de uma semana que a instituição que está preparando aqui a por índice de preço demora para fazer todo o levantamento, checar, ver se está tudo certo, né? Não pode ter erro naquilo lá. Imagina, o GPM é utilizado para... Aqui eu queria colocar um M, né? O IGPM é utilizado para corrigir aluguel. Supõe que alguém divulga o IGPM, o IGPM foi 12% e reajusta os aluguéis. Aí, dali a um mês, 2, tem uma correção. Não, aquele 12% que ele falou estava errado, hein? Na verdade, era 13% ou era 10%. Aí tem que voltar, recalcular qual seria o aluguel, aí o inquilino paga a diferença, o proprietário paga uma diferença para o inquilino, a para o próximo aluguel. Imagina o caos, né? Então, isso tem que ser feito, evidentemente, com cuidado. Então, tem um período que as instituições precisam, encerrada o levantamento de preço, que as instituições precisam para conferir os dados, ver se não tem nenhum, por exemplo, às vezes pessoas levantando preço, alguém deveria colocar assim 105,52, a pessoa se engana e coloca 1.555,20, tá? Isso aqui seria o quê? Sei lá, o preço de uma camiseta. Uma camiseta que era 150, passou para R$1.000. Ou pior ainda, coloca mais um 5 aqui. Aí, R$10.000 a camiseta, possivelmente só vai discutir. Tem um erro aqui, né? Alguém, quando digitou o preço, se enganou. Tem um erro de digitação, assim vai. Bom, então, voltando aqui ao ponto, o IGPM surgiu depois do IGPDI. O que aconteceu na época é que, por exemplo, então, agora pode colocar aqui um período genérico qualquer, de 2 meses quaisquer, por exemplo, um mês com 31 dias, e aqui também já seria o dia, logo em seguida seria o dia 1º, e aqui o
e no mês de 30 dias. Então, o que acontece? Ao longo do mês, a instituição faz, digamos, 4 coletas. Tá? Aí o IGPM, vou botar aqui vermelho para ilustrar o que seria o IGPM. O IGPM desse segundo mês aqui seria calculado levando em conta essas 4 coletas aqui. Ops, não errei. IGPDI. O IGPDI seria calculado com essas 4 coletas aqui. Ao passo que o IGPM, você, na prática, tira a última coleta aqui desse mês e pega a última do mês anterior. Tá certo? Então, essa pequena mudança das datas de coleta, por exemplo, mesma coleta de preço, você só muda o período que você apura o índice, tá certo? Então, o que na prática acontece, o IGPM, digamos, de novembro, tem um período de coleta de preços ainda de outubro. Foi feito isso só assim foi possível viabilizar. Agora, um bom ponto, não sei dizer se ainda é assim. Quando foi criado, era assim. O que pode acontecer, mas que custo a crer, é que seria, por exemplo, trabalhar só com essas 3 coletas aqui. Acho que não fariam isso, né? Basicamente, coleta não vai jogar fora. Joga para o mês subsequente. Né? Tá? Então, assim, a ideia é o IGPM e IGPDI, mesma cesta, períodos de coletas distintos, de forma que o IGPM possa ser divulgado até o fim do mês ao qual ele se refere. E o PIB? O deflator do PIB. Não tem nem como fazer isso, né? O deflator do PIB. Tá? Então, é muito mais fácil esses índices todos, IPCA, IGP, você calcular esses índices todos. E essa questão da velocidade do cálculo, divulgação do índice de inflação é tão importante que, em algum momento, na década de 90, a Fundação Getúlio Vargas criou esse índice, IGPM, justamente para atender essa necessidade dos agentes econômicos. Perguntas? A gente começa a aula 14h30, o horário oficial para encerrar é 16h30, não é isso, gente? Estou confuso ou estou inventando? Isso. Obrigado. Porque outro dia eu me enrolei, acho que um pouquinho além da hora. Então, vamos lá. A gente vai entrar agora, voltar na prática para o tópico que a gente discutiu. Lembra? Quando a gente começou com o capítulo colocando essa pergunta aqui. Como é que a gente compara o poder de compra de 542,39 em janeiro de 2002 com o seu poder de compra hoje? A resposta para essa pergunta está aqui. Você simplesmente avalia essas 2 frações. A fração da direita, o valor monetário que eu tinha aqui na minha cabeça, 542,39, dividido pelo PH. O PH é o índice de preços hoje, tá legal? O índice de preço na data atual. E esse outro aqui é aquele valor 542,39 dividido pelo índice de preços em janeiro de 2002. 01/2002 quer dizer janeiro de 2002. Tá? Então, basicamente, você calcula essas 2 frações e compara. Então, se você concluir que essa aqui é o dobro da direita, você vai concluir, então, o seguinte: houve uma perda de 50% no poder de compra daqueles 542,39. Tá? Aí eu menciono que na prática, observa, vamos lá, colocar aqui nas notas de aula. Então, olha, você compara essas 2 frações. Em 2002, né? Isso. Para a maior parte dos países do mundo, a fração da esquerda vai ser maior que a fração da direita. Por quê? Porque
porque como a maior parte do mundo tem uma inflação residual, acho que todos, mesmo que baixa, né, até na Suíça, então, usualmente, este senhor aqui, o nível de preço em janeiro de 2002 vai ser menor do que o nível de preço, por exemplo, em novembro de 2021. Tá vendo? Já estamos em dezembro, desculpa. Dezembro de 2021, tá? Então, a fração da esquerda, usualmente, vai ser maior que a da direita. Basicamente, essa comparação de fração. Outra coisa que você pode fazer é comparar esse valor aqui com este aqui. Quem é o valor da esquerda? 542,39 por simplesmente assim, janeiro de 2002. Aqui você pega o 542,39, divide pelo índice de preço hoje e multiplica pelo índice de preços. E o 542,39. Então, na prática, você está pegando? Você está pegando aquele 542,39 na data de hoje e mensurando a preços de janeiro de 2002. Na prática, é isso que você está fazendo, tá? Então, você pode até colocar assim, pode interpretar assim. Nessa primeira linha aqui, eu estou colocando todo mundo, como se eu estivesse comparando, levando os dois valores monetários, por acaso são iguais, mas em datas distintas. Então, lado esquerdo, janeiro de 2002. Lado direito, hoje. Estou colocando os dois, pode interpretar assim, na data base. Pode pensar assim, se você preferir. Para ser exatamente na data base, precisaria multiplicar por 100. Mas, mais uma vez, os economistas não fazem isso. Ou você pode simplesmente, olhando para essa linha, você diz, esse aqui eu não mexo, o valor monetário na data de hoje, eu divido pelo índice de preços hoje. Então, você pode interpretar isso aqui como você pensar que, ao invés de índice de preço, esse é o custo de aquisição da cesta, a quantidade de cesta hoje, vezes o que seria o preço da cesta em janeiro de 2002. Tá? E aí compararia com esse valor aqui. Ou você pode, então, pegar esse 542,39, que estava dividido lá em cima por P01 de janeiro, multiplicar pelo PH e sempre comparar isso aqui direto com 542,39. Então, vou botar uma linha pontilhada aqui. Nossa, pontilhada não ficou bom. Comparar isso. O resultado vai ser o mesmo. Basicamente, se você decidir, olha, poder de compra caiu 50% de um procedimento, vai cair 50% com o outro também. Tá certo? Eu gosto mais, acho mais simples para mim, mais intuitivo, simplesmente usar isso aqui. Para mim, eu sempre penso no índice de preço como custo de aquisição da cesta, então isso aqui para mim, quantidade de cesta. Quantidade de cesta em janeiro de 2002, quantidade de cesta na data, hoje, né? Hoje. Então, falamos dessa linha aqui. Perguntas? Aí eu digo, agora vamos generalizar o problema. Sejam T minúsculo e T grande, duas datas quaisquer. Seja XT um valor monetário qualquer na data T. Então, vamos lá. O que eu estou dizendo? Tenho duas datas, T e T grande. Não sei qual que é maior que menor. Uma pode ser maior, menor, tanto faz. Aí eu digo que esse sujeito aqui, X subscrito, tem um valor monetário na data em questão. Então, por exemplo, R$100 ou 542,39 novamente, ou 15 milhões de reais, um valor monetário genérico. Aí eu digo, crio aqui um tal de X T, T minúsculo, vírgula T maiúsculo. Quem é isso aqui? Então, eu estou dizendo o seguinte, o valor, esse variável que eu estou introduzindo aqui agora, com esses dois subscritos, T minúsculo, vírgula T maiúsculo, é o valor monetário na data T maiúsculo que tem o mesmo poder de compra que o XT tinha na data T. Então, vamos lá. Suponha que eu sei quais são os índices de preço. Tá? Essas duas datas estão dadas.
Aí tem este sujeito aqui, um valor monetário. Aí eu faço a pergunta: quantos reais eu precisaria ter na data T maiúsculo para que esses reais que eu estou perguntando, a quantia que eu estou me referindo agora, tenham o mesmo poder de compra que o XT tinha na data T? Ora, o poder de compra do XT você pode simplesmente calcular dessa forma, dividido pelo custo de aquisição da cesta, na data T minúsculo, tá legal? Então, o X, T minúsculo, T maiúsculo, ali no com subscrito duplo, precisa ter, basicamente, ele precisa satisfazer essa condição aqui. Vou te colocar o igual. Quem é isso aqui? Então, poder de compra do X, desse X subscrito T na data T, em unidades da cesta, quantidades da cesta subjacente ao índice. E esse aqui? O valor monetário que você está procurando, dividido pelo custo da cesta na data T grande, então, é o custo de aquisição da cesta na data T grande. Então, você quer que haja igualdade. Tá? Então, você pode, agora, na hora que você... Agora, você tirou essa igualdade, você pode... Eu ia fazer alguma coisa e depois eu vi. Está feito mais à frente, vamos seguir as notas de aula. Então, o que você tem aqui? Lado esquerdo, quantidade de cestas que aquele valor XT comprava na data, tudo T minúsculo, do lado esquerdo. Lado direito, tem um valor que eu defini agora, que vai ter que satisfazer essa igualdade, e essa fração aqui diz quantidade de cestas que esse valor X subscrito T minúsculo, T maiúsculo, comprava na data T maiúsculo. Ou compraria na data T maiúsculo. Então, agora vamos voltar para as notas de aula. Vamos ver o que acontece aqui. Tem esse movimento matemático. Vou colocar aqui rapidamente. Agora que eu aprendi a fazer isso, vou fazer com frequência. Colar. Quero pegar, então, essa fórmula aqui. Então, vamos vir aqui para o meu quadro, colar. Ok. Então, que desenvolvimento é esse? Então, vamos lá. A gente vai partir da primeira igualdade do lado esquerdo. Observe que isso aqui é simplesmente esta igualdade que aqui está, trocando os termos de lado. O lado direito foi para o lado esquerdo e vice-versa. A expressão do lado direito a fração do lado direito foi para o lado esquerdo e a fração do lado direito foi para o lado esquerdo, do lado esquerdo foi para o lado vice-versa. Eu troquei as frações de lado. Obviamente, eu posso jogar essa seta aqui dupla, assim, quer dizer, implica. Então, se isso aqui, se a igualdade é verdade, consequentemente, o que eu vou escrever agora também é verdade. Eu posso jogar o V subscrito T maiúsculo para o lado direito, desse jeito aqui. Tá? Agora, então, eu estou falando essa expressão aqui, é essa que está aqui. Mais uma coisa que pode ser feita aqui. Eu posso pegar Desculpe. Está me faltando espaço. Vou continuar que tem um sinal de igual aqui. Ó. Aqui tem um sinal de igual. Eu multiplico o numerador aqui por 100. Numerador não, denominador
e coloco um 100 ali. Então, vamos lá. Aquilo lá é igual a xt sobre vt vezes vt. O que eu mudei aqui? Tá? Eu dividi aqui por VB, multipliquei por 100. Então, aqui eu tenho que colocar um 100 aqui. Então, a ideia é assim, se você cancelar esse 100 com esse 100, pode cancelar esse 100, então eu não tivesse colocado 100. Tá? E eu ainda tenho que me preocupar com esse VB que eu coloquei aqui. Eu poderia simplesmente colocar ele multiplicando o numerador desta fração. Tá? Mas agora que eu coloquei multiplicando o numerador da fração, eu posso fazer o seguinte. Olhando para esta fração aqui, eu multiplico embaixo o numerador e o denominador por 1 sobre VB. Parece um VB aqui. Tá? E esse 1 sobre VB cancela com o VB que está aqui à direita. Então, na prática, estou dizendo o seguinte, isto aqui que eu estou apagando, cancela com este outro termo que eu acabei de apagar aqui. Então, a gente fica com essa expressão, que é exatamente a que aparece aqui, não é? Sim, é ela mesma. Agora, isso tudo é igual ao quê? É o xt, mas observe, isso aqui é o P subscrito T minúsculo. Dividido por P subscrito T minúsculo. Isso aqui é o P subscrito T maiúsculo. É o índice de preço na data T maiúsculo. Tá? Então, a conclusão dessa discussão é que este sujeito aqui é igual a... aquele que eu marquei lá à direita, não. Que este aqui, ó, é igual a este aqui, ó, que é tudo com sinal igual, igual, igual. Então, a conclusão é xt, com 2 subscritos, é igual a xt dividido por pt vezes t minúsculo, né? T maiúsculo, tá? E essa expressão que eu coloquei aqui agora aparece nas notas de aula. É essa aqui. Tá? Então, vamos lá. Esse xt minúsculo, subscrito T minúsculo, T maiúsculo, que é o valor monetário na data T grande, que tem o mesmo poder de compra que o xt tinha na data T, onde os T's minúsculos, satisfaz essa igualdade aqui. Esse sujeito é igual ao xt dividido pelo índice de preço na data T, na mesma data, multiplicado pelo índice de preços T grande. Tá? Então, assim, resumindo isso. Eu quero... Poxa, colocando assim, eu tinha R$200 para receber em janeiro de 2010. R$200 para receber em janeiro de 2010. Mas a pessoa se atrasou, quanto é que ela tem que me pagar para eu ter o mesmo poder de compra agora em dezembro de 2021? Esqueci, aí quando eu cobrei, tudo bem, desculpa, esqueci, realmente estava te devendo R$200. Vou pagar agora com correção. Então, ela precisa pagar 200 dividido por o índice de preço de janeiro de 2010 vezes o índice de preço agora de dezembro de 2021. Então, naquela discussão que a gente teve agora, este sujeito aqui seria o T minúsculo, este aqui seria o T maiúsculo, isto aqui seria o X, o valor monetário na data T minúsculo, e isso tudo que a gente está calculando aqui seria o valor monetário na data T grande, ou seja, em dezembro de 2021, que tem o mesmo poder de compra que o valor que o 200 tinha em janeiro de 2010. Eu falei a data T grande, janeiro de 2021, não, dezembro de 2021, desculpa. Perguntas? Então, a última coisa que eu falo aqui é que esta última igualdade é frequentemente utilizada para se corrigir valores monetários pela inflação. Foi exatamente o que eu fiz aqui, nessa discussão aqui.
essa conta que eu estou fazendo aqui, eu estou corrigindo os R$ 200 pela inflação de janeiro de 2010 até dezembro de 2021. Tá? Perguntas? Então, para encerrar, discutir esta última bolotinha. Mais um exemplo usando índice de preços e valores monetários. Suponha que W em 2000 igual a 1.000, P em 2000 igual a 500. Então, W vem do inglês wage, é salário. P, preço, o índice de preços. P de 2010, 800. Qual o valor do salário em 2010? Ou seja, qual seria um W em 2010 que teria o mesmo poder de compra que esse W de 2000? Então, basicamente, eu tenho, então, um salário nominal em 2010, um salário, assim, R$ 5.000 em 2010. Eu tenho um índice de preços para 2010 e eu tenho um índice de preço aqui para o exercício 2020, né? Não, desculpe. Aqui eu troquei tudo. Um salário em 2000. Então, eu tenho um salário em 2000, um índice de preços em 2000 e um índice de preço em 2010. E a pergunta é, qual seria o salário que eu precisaria ter em 2010 para ter o mesmo poder de compra? Tá, supondo que esse W 2000 fosse o meu salário que eu tinha em 2000. Então, você vai fazer essa conta aqui. W 2000 dividido por P 2000, que seria, para interpretar assim, o poder de compra do salário em 2000 vezes o índice de preços de 2010. E isso vai ser igual ao que eu chamei de 2010. Tá? A conta está feita nas notas de aula. Então, você conclui que, com os números que eu coloquei aqui, 1.600. Tá? E aí você poderia agora... Então, vamos lá. Voltando aqui para as notas de aula. Aí supõe que eu concluo, como eu discuti aqui, que isso aqui é 1.600. Aí alguém chega, mas efetivamente, agora em 2010, ou há 10 anos, 11 anos já, eu estava ganhando 2.500. Comparativamente a 2000, estava melhor ou pior? Estava melhor, porque o meu salário de 2000 a preços de 2010 era 1.600. Eu estava ganhando 2.500. Então, com esse valor aqui, 2.500, qualquer coisa maior que 1.600, eu estaria melhor. Se eu ganhasse exatamente 1.600, eu estava na mesma, empatado. E se eu ganhasse, por exemplo, 1.500, que é mais do que esse salário, esse aqui, não é que esse aqui era supostamente igual a 1.000. Passou a ganhar 50% a mais. O problema é que você não acompanhou a inflação. Porque para acompanhar a inflação, precisaria estar ganhando 1.600. Eu só estou ganhando 1.500. Então, em termos reais, o que a gente diz, em termos reais, o trabalhador está ganhando menos. Houve uma perda de salário real, uma perda salarial real. Outra maneira de falar. Perguntas? Professor, esse preço do último exemplo que o senhor deu é o preço do que? O preço da cesta? Agora aqui eu já estou usando indistintamente o índice de preços e a cesta. Acho que aqui eu falei que você está falando de 500 e esse aqui é 800, né? Para todos os efeitos, até como por conta dessa discussão que a gente teve aqui antes, essa fórmula aqui é equivalente a... Você poderia, ao invés de usar os preços, usar os Vs. Poderia usar os Vs, tá? Mas então, assim, o que acontece? Quando o economista está lidando com o modelo teórico, mais à frente o livro vai fazer isso, ele usa, na prática, o custo da cesta. Mas quando você vai levantar dados, por exemplo, você vai no site do IPEA e a Data, do IBGE, eles vão dizer o custo da cesta, eles vão te dar o índice de preço. Aí você vai usar o índice de preços, tá? Tá certo? Tanto faz você usar um ou outro. Mas se você for pegar dados do mundo real, o que você só vai ter é o índice de preços. Tá legal? Tá ok. Perguntas?
Então, senhores, vou parar por aqui, vou interromper a gravação.